É, hoje é dia de vídeo difícil. Vou falar algo que vai incomodar muita gente, mas tem que ser dito. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como eu disse aí no início, hoje é um vídeo difícil, um vídeo que vai deixar muita gente chateada. Mas antes da gente começar, eu peço para vocês já curtirem, se inscreverem e comenta aí qualquer coisa, sei lá, lasanha, porque eu só tenho tempo de postar vídeo uma vez por semana. E hoje em dia o YouTube não divulga mais tanto assim, o algoritmo não valoriza mais tanto canais que não estão publicando todo dia ou a cada 2 dias. Mas eu trabalho no vídeo de YouTube, acabei de ter uma filha recém-nascida, então eu já não tinha muito tempo antes para gravar e agora ainda tá mais difícil, então peço que você dê essa força aí pra gente. Curte, comenta, compartilha. Valeu? Vamos lá. Bem, esse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês uma realidade que a gente vive, mas que pouca gente conhece. Porque o governo fica... Eu não sei se eles ficam maquiando ou se as pessoas não prestam muita atenção. Mas esse vídeo vai servir para você como um se liga. É mais um choque de realidade. Ou ele vai fazer você se impulsionar, ou vai te deixar meio desesperado, meio triste. Mas é basicamente a realidade que a gente vive hoje. O que eu quero dizer? Você vai ter 3 opções. Ou fique rico, ou saia do Brasil, ou morra trabalhando. Bem, durante um certo tempo eu escutei de muitas pessoas que elas não queriam ser ricas, elas queriam só ter um dinheiro ali para elas se aposentarem tranquilamente. Bem, isso era possível há um tempo atrás. Hoje em dia o Brasil está numa decadência ou numa estagnação, entre a estagnação e a decadência, mas nunca perto do crescimento. E ser rico agora ela é uma necessidade. Ser rico é uma necessidade, não existe mais esse sonho medíocre de aposentadoria, de eu quero um dinheirinho para viver uma vida tranquila daqui a uns 20, 30 anos. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Hoje não tem mais como você não ter muito dinheiro guardado se você quiser ter paz no seu futuro. A outra solução é sair do Brasil. Muita gente sai do Brasil não para ficar rico lá fora, não para viver, sei lá, o sonho americano. Tanto que vocês veem que pessoas formadas aqui pegam trabalhos de garçom, trabalhos em cozinha, trabalhos em fábrica, trabalhos um pouco mais simples. Porém ganhando a mesma coisa ou até mais do que eles ganham aqui no Brasil. Se você pegar um garçom nos Estados Unidos, ele vai estar recebendo $2.000 fora as gorjetas. Se você converter isso, vai dar R$12.000. E se a gente colocar o poder de compra do dólar em cima, é capaz desse cara tá na prática ganhando mais do que R$12.000. Então, vamos lá. A bosta do slide não tá passando. Foi. Bem, vamos começar falando da Previdência do Estado. Vou explicar para vocês por que a Previdência do Estado ela tá falida. Eu vou invadir um pouquinho aqui a economia, né? Eu não sou economista, mas espero não estar falando muita besteira. Se tiver algum economista aí, fica à vontade para me corrigir. O sistema de previdência estatal ele vai estar funcionando da seguinte forma. Isso aqui é como ele foi desenvolvido. Você tem os contribuintes e os aposentados. E aqui, ó, que eu botei no ladinho, você tem outros impostos, né? Aí alguém vai falar, não é imposto.
Se você é obrigado a pagar, é imposto. Essa é a própria definição da palavra imposto. Você é obrigado, você não tem opção. Você é obrigado a pagar, você não pode tirar o dinheiro quando você quiser. Então é imposto. Esses impostos, mais as contribuições previdenciárias, eles geram caixa para aposentadoria. E isso funciona perfeitamente na teoria, porque ele foi concebido na teoria, né, de uma forma que a previdência ela fosse sustentável. Então você teria uma base aqui grande de contribuintes, em cima os aposentados, e quando você se aposentasse, seu dinheirinho estaria ali no cofrinho, como se esses impostos e essas contribuições aqui, contribuições bem entre aspas, porque também é imposto, elas são colocadas no cofrinho para você. E tudo isso sustentaria o sistema de previdência, e daqui a 30, 40, enfim, anos, você pegaria a sua previdência de volta. Seu dinheirinho mensalmente. Mas, por que isso deu muito ruim? Nos anos 2000, veio uma coisa chamada de desvinculação de recursos da União. DRU. Antes dos anos 2000, já houveram tentativas de solucionar os milhares de problemas financeiros do Brasil, porque a incompetência dos nossos políticos nunca foi segredo para ninguém. Então, desde que o Brasil é Brasil, o Brasil tem problemas com dinheiro. A nossa Constituição, ela destina aqueles recursos, como vocês viram no slide anterior, exclusivamente para a Previdência. E eles não podem ser mexidos. Aí, eles vieram e mudaram a regra. Por que você não pode confiar no Estado? Porque o Estado pode mudar a regra e o seu dinheiro vai pro beleléu. Olha só, beleléu. A gíria é bem antiga, né? Aí, basicamente, essa DRU permite que o governo pegue um pouquinho de dinheiro da Previdência, não lembro exatamente o percentual, acho que é 30%, e gaste com o que ele quiser. Então a Previdência, que na teoria funcionava, a partir da DRU, ela passou a funcionar dessa forma. 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Então, basicamente, além desse vídeo aí que vocês viram, a gente tem essa figurinha aqui. O que aconteceu é que agora o seu cofrinho ele foi quebrado e o seu dinheiro saiu do cofrinho para o cofre do governo. E agora os contribuintes têm que pagar a aposentadoria dos aposentados. Não tem mais dinheiro no cofrinho, no seu cofrinho, pegaram o seu dinheiro, nem pediram permissão. E agora quem está contribuindo atualmente na Previdência, esse dinheiro está sendo usado para pagar os atuais aposentados. E aí que virou um golpe, virou um esquema de pirâmide. Ou seja, você precisa de gente entrando para sustentar quem está no topo. Não é muito difícil de entender isso. É bem como está aqui no slide anterior. Ó, contribuinte. Esse dinheiro ele vai para cima para os aposentados. Mas o que está acontecendo é que a média de filhos do brasileiro é de 2,1. Isso quer dizer que a nossa sociedade ela está estagnada e envelhecendo. Como assim? O número de velhos basicamente vai superar o número de jovens. 2,1, que é de média de filho, é muito pouco. Por quê? Para ter um filho você precisa de 2 pessoas, um homem e uma mulher, e eles vão gerar uma nova vida. Só que esse homem, essa mulher, o papai e a mamãe, eles vão morrer. E eles vão deixar
uma pessoa só, se eles tiveram um filho. Ou seja, o saldo populacional ele fica negativo. Morrem 2 e fica 1. Para você ter uma população em crescimento, você precisa que a maior parte da sua população esteja tendo pelo menos 3 filhos. Por quê? Vão morrer 2 pessoas e vão ficar 3 no lugar. Então você vai ter um crescimento populacional. O que acontece no Brasil não é isso. A gente tem uma média de 2,1. Então a maioria dos casais brasileiros está tendo 2 filhos. Alguns, muito poucos, estão tendo mais de 2. Então a nossa população ela está diminuindo. Ou seja, não está entrando gente na base da pirâmide. E o que eles fazem para garantir que essa pirâmide não desabe é o que foi feito nas últimas reformas, que é aumentar a quantidade de contribuição e fazer até com que aposentados contribuam. Eu não sei exatamente como está para os aposentados do INSS, mas os aposentados servidores públicos eu garanto que eles contribuem. Então, esse aumento sobre a contribuição ele não vai ser sustentável para sempre. Uma hora a população vai se revoltar e não vai ter mais como você aumentar. E é aí que vai estar o problema, porque o governo ele não tem dinheiro para repor o seu cofrinho que ele roubou. E ele não vai conseguir mais aumentar a contribuição. E tanto que nas reportagens é dito, quando sempre falam de previdência, eles falam, está ocorrendo a inversão da pirâmide. E as pessoas não se ligam que estão esfregando na cara dela que a aposentadoria dela é um golpe de pirâmide. Porque isso passa na televisão e eles falam literalmente assim. Então esse aqui foi o strike 1 do governo na sua vida, do porquê você tem que mudar o seu sonho medíocre de uma aposentadoria e passar a buscar a ser milionário. Quando eu digo milionário é você buscar, sei lá, 10 milhões, 20 milhões para sua aposentadoria. Ou você passar a contar em dólar. Bota suas metas em dólar. Porque o Brasil ele está estagnado e às vezes ele não cresce. Ele diminui. Fica pior. E o Brasil ele vai tender a se manter assim. Ele não... A probabilidade dele virar uma Venezuela é baixa. Sempre há o jeitinho brasileiro que salva o Brasil no final das contas. Salva mais ou menos, né? Então a gente fica meio que nesse vai não vai para sempre. Só que algumas coisas estão se deteriorando. E uma delas é a Previdência. E a Previdência representa um gasto gigante para o Estado. Se a Previdência quebrar, o Estado quebra. Bem, qual foi o strike 2? Você não pode mais ter uma aposentadoria confiando no governo. Não dá. Então, o que você vai fazer agora? Você vai buscar uma previdência privada? Cara, não. O governo também destruiu isso de você. Bem, o que o governo fez? O Brasil há muito tempo, e não é por causa dos problemas que a gente está tendo recentemente com o STF, já é antigo isso. É antigo assim, deve ter uns 20 anos. Falta de segurança jurídica. Vamos lá, segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Ela é muito importante para a economia e para o desenvolvimento de uma sociedade no geral. A segurança jurídica é a previsibilidade que se espera das decisões judiciais. Caramba, como assim? Traduz aí. Quando você entra com um processo, independente se civil, criminal, ambiental, apesar de não existir uma causa ganha, existe a probabilidade alta de você ganhar ou perder determinados tipos de ações. O que se espera é que
determinado resultado seja alcançado. E esse resultado, ele não é alcançado. Vamos lá. Vou ilustrar para vocês. Imagina que Joãozinho roubou 2 laranjas do Pedrinho. E o Pedrinho, ele entra com um processo contra o Joãozinho. Num ambiente com segurança jurídica, espera-se que Pedrinho ganhe o processo de Joãozinho e tenha uma reparação eficaz do dano que foi causado. Quando a gente tem uma insegurança jurídica, é porque em determinados momentos, muitos na verdade, acaba que o Pedrinho não ganha o processo, ele simplesmente perde. Então, um resultado que se era esperado da justiça, um resultado, digamos assim, óbvio, ele não foi obtido. Aí começa por uma série de interpretações muito loucas que só tem na cabeça de determinados juízes. Então aí você cria uma insegurança jurídica, ou seja, você está esperando que aquela lei seja cumprida e por algum motivo ela não é. Então as empresas tendem a se afastar desse tipo de ambiente, porque empresas são regidas por contratos, elas fazem negócios e contratos têm que ser cumpridos. Quando você tem uma justiça, tipo a americana ou a suíça, que garante o cumprimento do contrato, as empresas gostam muito desses lugares porque elas têm certeza de que o que foi pactuado vai ser cumprido. Quando você tem uma insegurança jurídica, a empresa não tem certeza. Às vezes o contrato está bonitinho, mas a justiça simplesmente ignora o que foi acordado entre as partes. Então, a gente já tem aí a insegurança jurídica. Aí a gente vai combinar isso com a dificuldade de empreender no Brasil. Burocracia gigantesca, carga tributária gigantesca, infraestrutura precária. A dificuldade de empreender no Brasil, junto com a insegurança jurídica, faz com que a maioria das empresas brasileiras sejam levadas à falência em menos de 5 anos. E você está achando que vai colocar seu dinheiro numa empresa de previdência privada e ela não vai falir daqui a 30 ou 40 anos? É ingenuidade da sua parte. Se acontecer, é sorte. Mas diversas empresas privadas já foram à falência no Brasil. Isso não é novidade. Poupança de servidor público, tinha Poupex lá do Exército. Tudo isso já deu problema. Então o governo, além de ter matado a Previdência do Estado, também matou a Previdência no Brasil, a Previdência privada no Brasil. Porque você não consegue garantir que aquela empresa de previdência privada vai sobreviver daqui a 30 ou 40 anos. E se você investir seu dinheiro, você aprender a investir, com certeza você vai ter rendimentos melhores do que botar o seu dinheiro na mão de qualquer empresa privada. Ah, porque você vai ser brabo porque você está vendo esse canal? Você vai ser insano, vou te transformar em lobo de Wall Street. Não. Porque o analista que está sentado numa mesa, ganhando 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, numa empresa privada, ele não vai arriscar seu dinheiro, ele vai colocar na coisa mais conservadora possível que vai ganhar um pouquinho da inflação. Se você expõe o seu patrimônio a risco, se você investe em ação, você vai ter rendimentos muito maiores e você não precisa se arriscar tanto quando você investe em ações. Você pode ter posições mais conservadoras dentro da própria bolsa de valores. Eu já expliquei isso em vários vídeos aqui desse canal, não vou me alongar muito nisso porque já falei muito sobre essa questão. Não é porque a bolsa é um mercado de risco que você necessariamente precisa correr altos riscos investindo na bolsa.
E investimentos de renda fixa, investimentos feitos por essas empresas, tipicamente vão te dar um retorno ridiculamente acima da inflação, ou nem isso. Fora o fato de que você tem que garantir que uma empresa que você nem conhece, você não sabe quem está administrando, vai estar de pé daqui a 30 ou 40 anos. Então esse aqui foi o strike 2 do governo no seu sonho medíocre de aposentadoria. Bem, agora vamos ver os números que a gente tem do Brasil. Por que que isso é muito preocupante? E por que que ou você tem que ficar rico, ou você tem que sair do país, ou você vai morrer trabalhando. A gente tem 200 milhões de habitantes. Era para ter mais. A gente está nisso aqui há um tempinho. Então, como eu disse, a gente está meio que estagnado. 174 milhões desses habitantes estão em idade para trabalhar. Só que a gente tem no Brasil 7 milhões de empresas. Se a gente desconsiderar MEI, tá? Empresas que geram emprego. MEI não emprega ninguém. Bolsa Família. Vou voltar aqui depois. Desempregado, a gente tem 7,4 milhões. Isso aqui é o que está registrado, tá? Só que aí qual é o problema? Se a pessoa não está procurando emprego, se ela é um nem estuda e nem trabalha, ela não conta como desempregado. O governo simplesmente decidiu maquiar os números. Ou como diz, eu não lembro quem disse essa frase, mas ela é maravilhosa. Estatística é a arte de torturar os números até que eles digam o que você quer. Então o número de desemprego estava muito alto, eles simplesmente falaram, vamos tirar então quem não está procurando emprego. Quem não está procurando emprego não é desempregado. E quem está no Bolsa Família também não é desempregado. Então a gente tem 53,8 milhões de pessoas no Bolsa Família. E elas não contam como desempregadas. Mas se elas estão no Bolsa Família, elas estão desempregadas. A menos que elas tenham muito filho. O que não é verdade, porque a gente tem 2,1 de média de natalidade. Então é muito improvável. Pode ter sim alguém que esteja no Bolsa Família porque tem emprego e tem muito filho, mas é muito improvável. Então, na real, a gente tem no Brasil aqui, ó, 61 milhões de desempregados. É muito desempregado. É muito desempregado. Isso dá 35% da nossa população. 35% dos brasileiros não tem emprego. E você acha que esse país vai crescer como? Você acha 35% um número pequeno? Então faz o seguinte. Toda vez que você receber o seu dinheiro, o seu salário, você pega 35% dele e queima. E vê se você consegue crescer. A lógica é a mesma para o Estado. Porque 35% de desemprego é 35% da população que não está produzindo riqueza. É 35% da força de trabalho desmobilizada. Então, a situação é bem crítica. Só que vamos considerar um cenário ainda mais pessimista. Vamos considerar que essa galera do Bolsa Família aqui, ninguém vai arrumar emprego. E a gente tem 7 milhões de empregados. Aí você deve estar pensando, caraca, se 7 milhões de empresas abrirem uma vaga, cada uma contratou um, acabou o desemprego. Não. Isso aqui garante que a gente fique estagnado. Porque as empresas vão contratar um funcionário, vão tirar todo mundo do desemprego, mas elas vão continuar crescendo. Elas vão precisar de mais gente. E a nossa população, ela não cresce. Pelo menos agora, ela não está crescendo. Não com a pungência necessária. Ela está bem aquém. Então, 7 milhões de empresas para 7 milhões de desempregados é muito ruim. Porque essas empresas vão precisar crescer e elas não vão ter ninguém para contratar.
Sem falar que desses 7 milhões aqui, 10% é alto rendimento, 80% é medíocre e 10% vai ficar desempregado mesmo por ser incompetente. É assim que as empresas contratam. É assim que as empresas fazem gestão de funcionário. Tá? Isso é um modelo de gestão, inclusive aplicado por algumas empresas, que é você tem 10% dos funcionários que são considerados alto rendimento, eles vão ter salários maiores, 80% que é considerado medíocre, eles vão continuar na empresa, tá? Medíocre, lembra, é aquele que faz o trabalho mediano. E 10% que está abaixo da média, esses são demitidos. Não são todas as empresas que têm esse modelo de gestão, tem empresas que têm esse modelo de gestão no papel, mas algumas isso vai meio que ocorrendo por acaso. E essas empresas aqui, elas vão precisar crescer. Elas vão precisar contratar 2, 3, 4. Só que não vai ter ninguém para contratar. Então essas empresas, elas vão começar a canibalizar umas às outras. Vão começar a roubar funcionário uma das outras, até que a empresa grande vai destruir uma pequena. Então o número de empresas vai diminuir. Então o Brasil pode ficar ainda pior, simplesmente pelo fato de que a nossa população não cresce, aliado ao alto número de desemprego. Então, ou a gente precisa, milagrosamente, com que esses 60 milhões de pessoas arrumem empregos e fiquem ativos no mercado, né? Entra emprego, sai do emprego, ter uma economia mais ativa. E, cara, se esses 53,8 milhões aqui continuarem no Bolsa Família, nada vai mudar. As pessoas não querem mais ter filho. Elas estão tendo filho de brinquedo. Eu achava que pai de pet era coisa de doido. Até que eu vi bebê reborn. Que merda é essa? Tá uma loucura. Daqui a pouco vai ter também a aposentadoria reborn, né? O INSS vai estar dando a aposentadoria reborn. Ela parece aposentadoria, mas não é. Bem, eu tô falando um pouquinho mais baixo agora do que no começo do vídeo porque minha filha está dormindo. Eu não quero acordá-la e ela tem um quarto mais silencioso da casa para que eu possa gravar. Mas vamos lá. Por que esses sistemas não funcionam? Aí foi o Strike 3, né? O Brasil não crescendo. O Milton Friedman, ele disse que existem 4 formas do dinheiro ser gasto. Gastar o seu dinheiro com você mesmo. Isso é muito bom, porque você vai procurar qualidade e o preço mais acessível dentro do seu orçamento. Então você não vai comprar algo porque é muito caro, só pela marca, e nem porque é muito barato e vagabundo. Você vai buscar realmente aquilo que atende o melhor preço e a melhor qualidade. Você tem que gastar o seu dinheiro com os outros. Você vai ter um gasto mais controlado, porque não é para você. E a qualidade também não vai ser tão boa assim, porque não é para você. Você tem a terceira forma, gastar o dinheiro dos outros com você mesmo. Aí dane-se, né? Não tem controle orçamentário nenhum. É para você. É isso que o corrupto faz. Ele tá gastando o dinheiro dos outros com ele. Então é por isso que bandidos, no geral, têm vidas extremamente luxuosas, vidas extremamente utilitárias e materialistas. Porque eles estão gastando o dinheiro dos outros com eles. Eles não se importam com o orçamento, eles estão nem aí para preço. Eles estão nem aí para qualidade. Eles estão pegando o que é mais caro e dane-se. E você tem a última forma, que é gastando o dinheiro dos outros com os outros. Aí é dane-se. É basicamente isso que o Estado faz. Ele gasta o dinheiro dos outros com os outros, ou seja, não existe compromisso com qualidade nem com orçamento, porque não é para ele. Basta você ver a qualidade dos prédios em Brasília, os gabinetes dos deputados, dos senadores, e a qualidade da UPA de uma periferia. É bem óbvio. Isso não é segredo para nenhum brasileiro.
Então, as previdências, as XP Investimentos, que não é uma previdência, né, mas uma previdência privada, mas ela se enquadra no sentido de que você está esperando que um completo estranho invista seu dinheiro melhor do que você. Ela tá meio aqui, né, que ela tá gastando o dinheiro dos outros com os outros, então acaba vindo pra cá. Ou seja, ela tá gastando o seu dinheiro, né, que é o dinheiro dos outros, para você mesmo. Por quê? É um analista que está gastando o dinheiro de uma pessoa que ele nem conhece com essa pessoa que ele nem conhece. E muitas dessas empresas, essas empresas XP, empíricos e tal, elas têm sistemas de remuneração, de incentivos para os funcionários que não fazem sentido com que eles façam um bom trabalho. Esses funcionários eles vendem produtos igual funcionários de banco, e esses produtos não estão atrelados à sua vitória no mercado, ao seu ganho de capital. Até porque quando você está buscando uma aposentadoria, como eu já disse desde os primeiros vídeos, você vai procurar holding, você não vai vender seus investimentos. Então, se eles fossem ter lucro sobre o seu ganho no investimento, eles iam demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos para você sacar seu dinheiro e dar uma parte para eles. Nenhuma empresa teria condição de sobreviver dessa forma. Então, o que eles fazem? Eles te vendem um produto. Se você comprar esse produto, o cara que te vendeu, ele vai ganhar de 5 a 10% de comissão. Se você investiu R$1 milhão, o cara que te vendeu esse produto, ele vai ganhar 100 mil ou 50 mil. E se esse produto é investimento, tá? É porque eles tratam como produto. Eles vão te vender uma operação. Vamos falar assim. E se você for mal nessa operação, você perdeu todo o seu dinheiro, e o que vai acontecer com o analista? Ele vai ganhar a comissão dele lá. Não importa se você ganhou ou perdeu. Então, o incentivo por trás de empresas que fazem gestão de ativos, ele é distorcido. Ele não faz sentido. É um cara que você não conhece, que está gastando um dinheiro que não é dele, com investimentos que não são para ele. E você, ganhando ou perdendo, ele ganha dinheiro. Então, você, e somente você, pode ser o gestor do seu próprio patrimônio. Não tem mais saída. O Brasil está na bosta. A previdência pública não funciona, a privada não funciona, e as empresas que fazem gestão de capital também não funcionam. A única saída é você. Cabe a você sentar o bumbum e estudar. Mas não se preocupa que se você ver os vídeos desse canal, você vai ver que o mercado ele é simples. Se você não está acreditando nisso que eu estou te falando, procura um vídeo no YouTube chamado Baltar e XP Investimentos. Procura aí que você vai achar. É um youtuber aí que ele tomou um golpe da XP. Foi basicamente isso. A XP vendeu para ele uma operação que era um lixo e ele comprou e ele perdeu. Mas já era esperada essa perda. A XP era uma operação meio que absurda, sabe? Sei lá, imagina, você tentar vender banana para um cara que tem uma fazenda de bananas. O cara nunca ia comprar. Era tipo uma venda absurda dessa, sabe? E o cara perdeu dinheiro. E o que aconteceu com o analista da XP? Ele ganhou a comissão dele. Uma baita comissão. O Baltar ele explica tudo direitinho. E as empresas de previdência privada funcionam da mesma forma. Mas a empresa que eu trabalho ela tem um plano de previdência que o que eu pago, o patrão paga em dobro. O chefe duplica o meu aporte. Bem, vamos lá. Empresa não tem coração. O seu chefe não é bonzinho com você porque ele te ama. Para a diretoria executiva de uma empresa, você é uma matrícula em um Power BI. A sua matrícula é, sei lá, 33333 e um dia vão ver, cara, preciso mandar embora pessoas. Esse 3333 aqui tá um custo muito alto para mim, manda ele embora. A diretoria executiva da empresa não sabe nem que você existe. Não existe motivo para ele estar
dobrando o seu aporte. Então faz o seguinte. O dinheiro é seu, né? O patrão está dobrando o seu aporte. Fala que você quer sacar. Fala que você quer o dinheiro. Não quero mais. Eu quero sacar para comprar, sei lá, sorvete. O dinheiro que você não pode sacar quando você quiser não é seu. Até se você investir num CDB de banco, que em tese fica trancado, você pode sacar antes. Se você não pode sacar o dinheiro não é seu. É uma lógica bem simples. O que é seu você pode usar quando você quiser. À vontade. Bem, galera. O vídeo de hoje era isso. Basicamente, tentando convencer você a ser o gestor do seu próprio patrimônio. Vocês viram a merda que deu no INSS. E o Brasil é isso aí. E o Brasil sempre vai ser isso aí. Você pode perguntar pro seu pai, pro seu avô, pro seu bisavô. Todos eles vão concordar que no final é a mesma coisa. Então, você tem duas saídas. Ou você pega o avião, ou você fica. Mas tenha certeza de que se você ficar, você vai ser milionário. Confie no seu taco. Porque a vida no Brasil não vai ficar mais fácil. Talvez ela fique mais difícil ou talvez ela fique a mesma coisa. Só que mais fácil é complicado de dizer que ela vai ficar. Então, ou você pega o avião, ou você fica, cara. E o Brasil sempre vai ser isso. Pobreza, violência, favelas e vira-lata caramelo.